Elias, ele tinha uma vida de oração. Enquanto muitos se dobraram diante de Baal, ele pôde dizer: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você essa noite é: na presença de quem você tem andado? Não adianta você vir para a igreja se não entrar no culto. Se for sair para aquelas portas, você se esquecer que é crente e querer viver como o resto do mundo. Deus está falando para alguém nesta noite: está na hora de você tomar uma decisão a quem você deve servir. Porque não dá para ficar com o pé na igreja e outro pé no mundo. Decida hoje. E o Deus que verdadeiramente for Deus, Ele vai responder a nossa oração com fogo. Aleluia. A Bíblia diz que depois que Elias profetizou, ele foi orar. Ele não é como muitos pregadores que nós temos nos dias de hoje, que depois que profetiza um milagre na sua vida, vai perder tempo com distração e entretenimento. Vai gastar o desafio do voto que você sacrificou em cima do altar. Quer saber se a palavra de um homem vai se cumprir na sua vida? Olha a vida que ele leva. Depois que Elias profetizou e Deus fechou o céu, Deus falou assim: vai até o ribeiro de Querite, esconde-te ali, porque eu tenho ordenado corvos para que te sustente. Se Deus fez corvo trabalhar de garçom só para servir a vida do nome de Deus, por que você acha que Ele vai deixar faltar na tua vida? Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Glória a Deus. Em tempos de crise é preciso ter fé. Aleluia. O mundo pode estar em crise, mas a mesa de quem serve a Deus não falta milagre. Aleluia. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala Glória a assim: Deus. calma, não se desespere. Antes que a necessidade bata na tua porta, Deus já vai ter entrado com providência. Aleluia. Quando a água do ribeiro secou, Deus falou assim para Elias: Elias, levanta. Porque não dá para ver Deus agir estando prostrado diante de um cenário de necessidade. Deus está falando para alguém nessa noite: aí, rapaz, levanta, porque a providência vai vir da onde você Aleluia. espera. Deus falou assim para ele: vai à cidade chamada Sarepta, porque eu tenho ordenado uma mulher viúva para que te sustente. Glória a Deus. E quando ele chegou lá, para sua surpresa, aquela mulher não tinha nem para ela. Ela ia fazer a última refeição, esperar a morte bater na sua porta. Só que ao invés da morte, quem bateu na sua porta foi um profeta. E quando o homem de Deus chega na tua casa, não é para tirar o pouco que você tem, mas é para fazer o pouco se tornar muito. Se era para você ter Aleluia. porque quando o homem de Deus chega na sua vida, é para dar um chute no traseiro da miséria e declarar a palavra da bênção sobre aquele lugar. Aleluia. O homem de Deus, ele tem testemunho. Elias não era qualquer um. Eu falei: mas quem é você? Eu sou o homem que fechou o céu, segundo a minha palavra. Tá, mas você pregou na onde? Eu tenho uma campanha para realizar lá no Monte Carmelo. E não é uma campanha comum, é uma campanha de fogo. Aleluia. Onde você estava todo esse tempo? Estava sendo sustentado por corvos, bebendo água do Querite. E detalhe, nunca faltou pão nem carne no meu cardápio. E Aleluia. você duvida da providência. Ele falou assim para aquela mulher: faze como dizem, mas faze primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: não faltará farinha na panela e nem azeite na botija, até que termine esse período de seca dentro da nação de Israel. E na hora que ela começou a fazer o bolo, Deus entrou com a bênção do milagre da multiplicação. E durante todo aquele período de seca, aquela mulher foi sustentada. E às vezes você tem medo de estender a mão para o altar, porque acha que você abençoa a vida de um homem de Deus, Deus vai deixar faltar dentro da tua casa. Irmão, eu estou te entregando uma chave nessa noite, capaz de abrir portas que você não seria capaz de entrar por ela. Quando você abre a mão, Deus abre uma janela no céu. Aleluia. Deus está te dando a oportunidade, muitas vezes, de viver um tempo de fartura, um tempo de colheita. Eu nunca vi alguém estender a mão para a obra de Deus e Deus deixar ela passar necessidade, só se o altar tivesse desconcertado. Porque quando ele ia estar dentro da casa daquela mulher, o filho dela morreu. E aí, se ele não tivesse unção? Aleluia. E envergonhar o nome do Senhor. Ela falou: o que foi que eu fiz? Viesse a casa da tua serva para Deus se lembrar dos meus pecados? Ele entrou no quarto, começou a falar com Deus. Na hora que ele orou, ele soprou o fôlego de vida, e aquela criança voltou a reviver. Na hora que ele entregou para aquela mulher, ela falou: porque agora eu sei que você é um servo de Deus e a tua palavra é a verdade. Aleluia. Cuidado quem você leva dentro da tua casa. Leva pessoas que têm unção. Leva pessoas que acreditam no seu chamado. Olha, eu estava na minha casa e eu estava lendo
Uma frase de uma largata que contava que ia voar. Todo mundo riu dela, menos a borboleta, porque ela entendia o processo, irmão. Tem pessoas aqui hoje que estão no processo, mas não duvide do que Deus seja capaz de fazer na sua vida. Ele diz para mim que há uma capa sobre esse lugar, mas quem vai ser digno de vestir? É a sua vida digna do Evangelho. É Deus. Pastor João, o que é essa capa? É o Espírito Santo. Quando Aleluia. Jesus ascende ao céu, Aleluia. ele viu o Espírito Santo. Aleluia. É isso que você deve desejar. Porque se você tiver unção, irmão, Deus fará com que todas as bênçãos escritas nesse livro corram atrás de ti. Aleluia. Essa é a palavra que Deus mandou entregar para a igreja. Elias, depois do desafio do Carmelo, ele pensa em parar. Ele pensou em desistir. Ele foi para debaixo de uma árvore orar. E ali ele não pediu para Deus um livramento. Qual seria que se ele pedisse, Deus daria? Ele pediu para Deus a morte, porque ele estava cansado de pregar e Deus mostrar sinais e as pessoas rejeitarem a sua pregação. Só que Deus não tinha morte para Elias. Deus tinha uma carruagem de fogo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você está pensando em parar. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um anjo e falou assim: ei, rapaz, levanta, porque é longa a tua caminhada. E aquele anjo preparou um banquete para ele, e com a força daquela comida ele caminhou por mais 40 dias. Talvez você está pensando em parar, mas Deus preparou um banquete para você. Aleluia. Glória a Deus. Mal sabia Elias que a unção que ele tinha não era apenas para ele, mas era capaz de abastecer toda uma nação. Aleluia. E aí ele vai, só que ele vai para uma caverna. E ele se esconde ali. E Deus pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? Deus está perguntando para você o que você veio fazer aqui hoje nessa noite. Aleluia. Talvez você entrou no culto com medo por causa de uma dívida. Quem sabe por causa de uma enfermidade. Mas Deus, ele pode fazer o impossível acontecer nessa noite. Aleluia. Elias falou: o Senhor não sabe? Derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas. E só eu fiquei. Se você está se achando demais, calma aí, rapaz. Eu ainda tenho 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Então, se me matarem, o Senhor não tem mais ninguém aqui para falar no teu nome. Ele falou assim: vai pelo teu caminho, porque esse não é o meu. E unge Eliseu para o profeta. Peraí, Senhor, mas no lugar de quem? No teu lugar. E para você saber que ninguém é tão usado ao ponto em que não possa ser substituível, ele vai ser 2 vezes maior do que você foi na terra. Aleluia. Glória a Deus. Eliseu toma a capa de Elias nas mãos e com ela fere as águas de Jordão e diz: aonde está o Senhor Deus de Elias? Você quer fazer prova nessa noite? Deus de Elias está aqui hoje nesse lugar. Você vai falar para mim o que você precisa. E se Deus for Deus, ele vai responder com fogo. Aleluia. Quando o Jordão se abriu, os filhos dos profetas tiveram que reconhecer que a unção que estava sobre Elias agora repousa sobre Eliseu. Estenda as mãos para cá, porque eu já quero profetizar na sua vida. Eu profetizo que os primeiros a ver o Jordão se abrir, para você atravessar, você aqueles que tentaram te parar, que não acreditaram na tua chamada e abriram a boca para falar mal de você, porque Deus está derramando na sua vida nessa noite uma unção que irá abrir os caminhos. E quem pensou que você estava caído vai se surpreender quando vier te honrar. Está alguém que tem fé para quem está nessa palavra? Aleluia. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica de pé nessa noite, igreja.